Não sabes tu que o eterno Deus, o Criador de toda a terra, não tem limites para o seu poder, não se pode esquadrinhar o seu saber. Ao fraco e ao cansado, fortalece, traz forças ao que não tem mais vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, os moços exaustos todos querem, mas os que esperam no Senhor correrão sem mais temer, subirão com asas para o céu. Nunca mais se cansarão, seus passos firmes são, e afinal estarão com Deus. Esse é o nosso Deus que nos dá vitória. Amém. É o poder de Deus transformando nossas vidas, né? É esse Deus que está presente, esse Deus que está sempre nos buscando, está sempre intencionalmente trazendo a nós a salvação, amém? E estamos chegando ao final, né? Teremos só mais amanhã, mas o meu coração já está triste, porque está acabando. Mas a palavra de Deus, ela continua viva em mim, em você, a cada dia nós possamos estar buscando esse Deus e nos rendendo a Ele de uma maneira sem reservas nenhuma, nos colocando à disposição do Senhor, amém? E, queridos, durante essa semana nós falamos de encontros de pessoas com Jesus, de curas, de milagres, porque Jesus, quando aqui esteve, várias pessoas se encontraram com ele, várias pessoas foram ao encontro de Jesus. Jesus foi ao encontro de várias pessoas, porque ele sabia da necessidade de cada um, ele entende a nossa dor, ele sente a nossa dor, ele entende a nossa situação, e não é diferente, e não foi diferente com aqueles que ele também encontrou. Mas a palavra de Deus, ela nos fala de um encontro especial, de alguém que teve um encontro com Jesus de uma maneira maravilhosa, que a vida foi mudada radicalmente, em todos os aspectos. Esse homem se chama Paulo, o apóstolo Paulo. Ele tem um encontro com Jesus, um encontro de uma forma maravilhosa. E ele foi um privilegiado. As outras pessoas, como o leproso, a mulher do fluxo de sangue, a viúva de Naim, Jairo, a filha de Jairo, né, tiveram esse encontro com Jesus. Jesus estava aqui como um ser humano, como um homem. Mas Paulo, ele tem um encontro com Jesus já glorificado. Jesus já tinha subido aos céus, já estava sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. E Jesus sai do seu trono e vem aqui encontrar-se com esse homem. Olha a importância da vida desse homem. Era um homem que ele perseguia os cristãos, era um homem que tinha ódio dos seguidores de Jesus, mas Jesus sabia da intenção do coração daquele homem, da sinceridade na qual ele vivia, porque Deus o conhecia melhor do que ele mesmo. E nesse encontro, a vida deste homem muda.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Abra a sua Bíblia, Atos, capítulo 9. Vai narrar a nós a vida deste homem, como ele era, e o que ele estava fazendo, como ele estava vivendo. E agora, nesse encontro que acontece entre ele e Jesus, o Jesus glorificado. Todos encontraram? Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Misericórdia. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, eterno Pai, santificado, honrado, louvado seja o teu nome. Senhor, só tu és digno de todo louvor e adoração, pois tu és o único criador e mantenedor de toda forma de vida existente na terra, no céu, no universo. O Senhor é Deus. E nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio, a honra que nos concede nestas horas abrir a tua palavra. Que verdadeiramente ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que o Deus Espírito Santo, este Deus que nos convence, esse Deus que nos impulsiona a ir a Jesus, esse Deus que nos revela o que nós realmente somos e nos transforma através do encontro com Jesus, que Ele, neste momento, toque em nossa mente e nosso coração. Tua palavra está aberta. Nos conceda, Senhor, o privilégio de ouvir a Tua voz. Que cale-se o homem e fale o Senhor, que neste momento a Tua palavra esteja em mim, para que eu possa transmiti-la, Senhor. E saiamos daqui tocados, renovados, transformados pelo Teu poder. Possamos nos colocar diante de Ti, Senhor, sem nos esconder atrás de nada. Apresentar ao Senhor como realmente somos. Neste momento, a nossa mente possa ser levada a fazer uma autoanálise de nós mesmos. O que está impedindo termos uma comunhão mais íntima contigo? O que ainda tem nos dominado? Qual o pecado que ainda tem nos dominado? Nós possamos nos colocar diante do Senhor e com o coração aberto, clamar ao Senhor para que o Senhor nos purifique. E a Tua palavra possa nos preencher nesta manhã. E que saiamos, Senhor, como Moisés, quando descia do monte, quando falava contigo. O rosto brilhava tanto que as pessoas caíram, tiveram que colocar pano sobre o seu rosto para que as pessoas não caíssem. Tamanho o resplendor do teu poder na vida daquele homem. É isso que nós queremos para nós também. Queremos ser renovados, queremos ser transformados. Senhor, não queremos viver só na palavra, só de palavras. Queremos ter prática em nossa vida, prática cristã, uma vida conforme a vontade do Senhor, para a honra e glória do Senhor, no cantar, no pregar, no dar estudos bíblicos, Senhor, no orar pelas pessoas, no orar por nós mesmos. Que sejamos, tenhamos um coração puro diante de Ti, mas puro porque será purificado pelo agir do Espírito em nós. Nos dê a Tua paz, nos dê o Teu perdão. Ouça o clamor do Teu povo. Pedidos foram feitos. Há muitos pedidos ainda no coração e na mente dos Teus filhos, Senhor. Meu Deus, atenda todos eles, porque a Tua palavra diz que antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe. Então, há coisas que não falamos, mas o Senhor nos conhece profundamente. Tira, Senhor, e cura as feridas que estão nos machucando internamente. E nos faça, Senhor, caminhar seguros na mão do Senhor, crendo, confiantes de que o Senhor foi preparar um lugar especial para nós. Que o Senhor tem um lugar especial para nós, que Jesus foi preparar este lugar. E que nós possamos ter um coração alegre, um coração confiante, determinados a servir ao Senhor. Que nada possa nos separar de Ti. Nada nos afaste do Senhor. Que possamos estar conectados nessa videira que é Jesus. Por favor, Senhor, não nos rejeite, mas nos aceite e nos transforme. Queremos estar com o Senhor. Queremos ir ao Senhor como somos. As mudanças, as transformações é o Senhor que quer fazer em nós e nós permitimos isso. Senhor, por favor, domine aquilo que nos domina. Há coisas em nós que oramos, que pedimos, defeitos que continuamos praticando. Então nós queremos que o Senhor domine isso, porque tem nos dominado. Porque agindo o Senhor, ninguém impedirá, diz a tua palavra. Se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra. E nós podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. E eu creio, Senhor, nesta palavra, que
nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tome cada um em tuas mãos, continue abençoando o ministério da irmã Vanessa, Senhor, que tem tocado corações através do louvor. Que o seu lar seja abençoado, que o seu casamento continue abençoado, irmão Felipe, uma pessoa de paz, uma pessoa de um coração gigantesco. Continue abençoando ele, Senhor, o quarteto dele. E, Senhor, os irmãos administradores dessa live. Que neste momento as pessoas que estão aqui, assim como eu, sejamos tocados. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Atos capítulo 9. Leiam comigo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Vamos parar aqui. Aquele homem era um homem sincero no que ele conhecia. E ele achava que o cristianismo era o oposto daquilo que Deus queria. E agora diz que ele ainda respirando ameaças de morte, porque Paulo foi aquele que no capítulo anterior ele participou ali da morte de Estevão, do apedrejamento de Estevão, do primeiro diácono da igreja. Ele tomou conta das roupas das pessoas, ele consentiu com a morte de Estevão. E agora diz que ele, respirando ameaças de morte, ele pede a carta ao sumo sacerdote para ir atrás daqueles supostos cristãos para colocá-los na cadeia, para destruir a vida deles. Às vezes, há pessoas, como ontem a irmã falando, minha mãe, ela tem ódio da igreja adventista, ela não gosta da igreja. E eu disse aqui, quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que a igreja é um hospital e nós somos o que? Enfermeiros e doentes ao mesmo tempo. O médico é só Jesus. Quando eu olho para Cristo, é impossível não amar o meu irmão. Quando eu olho para Jesus, é impossível não compreender as fraquezas dos outros, porque eu também sou fraco, eu também sou falho, eu também caio. Então, quando eu olho para Jesus, a minha vida é diferente, a minha visão é diferente. E Paulo, ele estava como talvez alguém que eu estou falando nesta manhã, tem ódio da igreja. Nessa igreja, há pessoas que gostam da pessoa, mas quando fala que é da igreja adventista, aí cria algo dentro dele, uma revolta. E eu quero dizer a você, meu amigo, minha irmã, que talvez está nos assistindo hoje, e que tem isso no coração, essa mágoa, olhe para Jesus, sabe por quê? Quando você odeia a igreja, quando você quer perseguir a igreja, você vai ver quem que você está perseguindo, a quem que você está odiando. E aqui, continuando no capítulo 4, no capítulo 3, diz que enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só. Saulo, Saulo, por quê? Mas não diz que ele estava indo perseguir aqueles que eram seguidores de Jesus? E aí Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Olha a resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja, quando você se levanta contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, você está indo contra o próprio Cristo. E era isso que Paulo estava fazendo. Mas Paulo não compreendia, porque no coração dele, ele era aluno de Gamaliel, a escola dos profetas. Paulo era um homem estudado, ele era firme no que ele conhecia nas tradições judaicas. Ele achava que o cristianismo estava pondo por terra, jogando por terra, porque Jesus veio apresentar a graça salvadora. Jesus veio apresentar um evangelho do amor, um evangelho da transformação, do perdão, um evangelho que esquece o passado e te remete a um futuro diferente, transformado. Quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem mentia não mente mais. Homens e mulheres sendo transformados, esse era o evangelho de Jesus, que Paulo não compreendia. Vivia nas tradições ali. Ele achava que cumprir a lei é que recebia salvação. E Jesus veio mostrar que não, que guardar a lei é porque somos salvos.
É o resultado da salvação que me impulsiona a guardar a lei, que põe no meu coração o desejo de fazer a vontade de Deus. E aí Jesus fala para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Aqueles homens estavam ali com Paulo, sobre as ordens de Paulo, pararam, assustados. Eles ouviram a voz, mas não viam nada. Mas sabia que algo estava acontecendo com Paulo. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. Ele ficou cego. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Paulo agora ficou ali totalmente dependente de Deus, debilitado, um homem cheio de força, de vigor, um jovem, com toda a energia, com vontade de fazer cumprir o desejo do coração, de prender os seguidores de Cristo. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, algo diferente aconteceu. Ele agora se tornou o quê? Vulnerável, frágil, cego, dependente de que pessoas guiassem ele. E ele ficou ali 3 dias e 3 noites, jejuou ali, forçadamente, mas o fez. E a Bíblia diz que aquele homem, a partir daquele momento, ele foi transformado. No versículo 10 diz que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se, vá à rua que se chama direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Olha, queridos, que maravilha. Deus dá a ordem a um discípulo para ir àquele lugar, encontrar com o perseguidor, mas aquele homem estava o quê? Orando. Paulo era um homem de oração, porque os judeus têm seus períodos de oração na sinagoga, mas agora Paulo estava orando de uma maneira diferente, orando com humildade, se prostrando diante de Deus, reconhecendo a sua fragilidade, a sua fraqueza. E é assim que o Senhor espera que nós façamos também, que nos aproximemos dele reconhecendo as nossas fraquezas, nossas debilidades, quem realmente somos, abrindo o coração a Deus. Paulo estava ali orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, versículo 12, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quando mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Vai, Ananias, esse é um vaso escolhido. Paulo tinha sido escolhido. Ele nem percebia isso, mas Jesus já tinha escolhido ele para servi-lo, assim como ele escolheu você nesta manhã. Nós não estamos nessa live por acaso. Nós não estamos aqui só para fazer pedidos de oração. Nós não estamos aqui só para apresentar a Deus os problemas, as dificuldades. Estamos aqui com o coração aberto para fazer a vontade de Deus. Eu creio, posso ouvir um amém? Amém. 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 Glória a Deus. Permitir que o Senhor haja em nossas vidas. Permitir, Marleide, que a transformação que você sempre busca aconteça todos os dias. Edenilde, Cleusa, Vilma, Maria, Célia, Obadias, que o poder do Senhor, ele se manifesta em nossas vidas. É isso que o Senhor quer de nós, nos transformar, fazer de nós mais do que vencedores, instrumentos poderosos nas mãos de Deus. E agora este homem, já transformado, a partir do momento que Ananias vai até a casa, Ananias, ele escuta a voz de Deus. Outro ponto importante que você e eu precisamos aprender: nós precisamos ouvir a voz de Deus, atender o mandado dele, seja o que for e onde for. Às vezes Deus quer nos colocar em lugares que nós recuamos, mas aqui, às vezes Deus nos põe diante de pessoas que precisamos falar e nós achamos, mas essa pessoa
é ouvir a voz de Deus. Ananias, assim que ele fala isso com Deus, Deus dá a ele a ordem e ele vai. E ele ora em Paulo. E o milagre acontece, a vida de Paulo agora começa a ser mudada e transformada. Aquele homem que era cheio de orgulho, cheio de vigor, de prepotente, agora ele se vê de uma forma diferente, numa situação diferente. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para que você pudesse entender um pouco mais, lá em Romanos 7:24. Abra sua Bíblia, Romanos 7, capítulo 24. Olha o que esse homem diz. A partir do momento que ele se encontra com Deus, a vida dele começa a mudar. Ele começa a olhar para si mesmo e perceber que não havia nada de bom nele. Olha o que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo agora, ele se detém diante dele mesmo. E ao olhar para Jesus, ele vê a sua impureza. E aí ele diz: miserável homem que sou. Por quê? Porque no versículo 23 diz: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele diz que o bem que ele quer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele pratica constantemente. Então ele se sente um miserável. E quando nós nos aproximamos de Jesus, é isso mesmo que acontece. Nós nos sentimos miseráveis porque vemos o nosso estado no pecado. Nascemos no pecado, como Davi disse: no pecado me gerou a minha mãe. E aí, Paulo, então, ele vê isso, ele se sente um miserável, ele diz: quem pode me livrar disso? Mas ele sabe, agora, nos passos que Paulo está dando, ele vai aprendendo a cada dia, vai mudando, e Paulo começa a viver situações em que a sua vida, a cada dia se aproxima mais de Deus, cada dia ele se torna mais dependente de Deus. Agora, abre a sua Bíblia aí, no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11 a 13. Olha o que Paulo diz aqui: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Olha só que interessante. Amém. Esse Amém. homem agora, Paulo, ele passa por provações, Paulo, ele passa por situações que talvez eu falo para alguém nessa manhã que está passando e que às vezes questiona a Deus: por que, Senhor, comigo, logo comigo? O que está acontecendo, Senhor? Olha o que Paulo diz aqui: ele aprendeu a viver e aceitar e a ser fiel a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. É o segundo ponto que precisamos aprender. O primeiro ponto é reconhecer que somos pecadores, que em nós não há bem nenhum. É o primeiro ponto. Miserável, quem vai me livrar do corpo dessa morte? E agora, no decorrer da sua vida, ele diz que aprendeu a viver em qualquer situação, em qualquer circunstância. O que passa na nossa mente quando, em determinadas situações, somos confrontados? Ou quando olhamos e falamos: agora eu não vou suportar. Ou quando perguntamos: por que, Senhor? Às vezes, você comprou um carro, um apartamento, ou fez uma dívida e, de repente, quando você chega no emprego, o patrão diz: olha, você não faz mais parte do quadro de funcionário dessa empresa, porque nós estamos cortando gasto. Aí você põe a mão na cabeça e fala: Senhor, comigo não. Logo comigo, eu comprei agora um carro, comprei um apartamento, eu tenho que pagar, Senhor, me ajuda. Ó, Senhor, eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, e agora o Senhor está permitindo isso acontecer comigo. Por quê? Aprenda como Paulo. Ele disse que aprendeu a ter comida e a não ter comida, a ter trabalho e a não ter trabalho, a passar necessidade e a não passar necessidade, a estar curado e a estar doente. Em qualquer situação, ele aprendeu. Um homem que tem encontro com Jesus, a vida passa por um rebuliço, passa por muitas coisas para que nós sejamos apurados, né, como o ouro provado no fogo.
E o terceiro aspecto aqui também importante, queridos, está lá em Romanos 8, 38 e 39. Olha o que Paulo diz, abre lá em Romanos 8, 38 e 39. Vamos ler o 37 em diante. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada. Amém. Paulo diz que nada, nada pode nos separar, nada. Irmãos, nós fomos conectados a Deus através da cruz. Nós somos conectados a Deus através da entrega de Jesus. E agora, por isso Paulo, nesse encontro que ele tem com Cristo, que ele enxerga que ele é um homem miserável, que ele precisava de alguém que o libertasse, esse alguém era Cristo, e que ele aprendeu a viver com ele em qualquer circunstância, e ele diz que nada, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar. E é isso que você e eu somos convidados nessa manhã a tomar posse, a ter essa convicção de que realmente nós estamos conectados com Cristo. A salvação, queridos, ela foi nos dada de graça. O Senhor está em busca, como eu disse aqui no Salmo 101, verso 6, os olhos do Senhor estão em busca dos fiéis da terra para que habitem com Ele. O Senhor está em busca de você e de mim, mas para isso nós temos que cair prostrados como Paulo. É entender o brilho de Deus, é entender a glória de Jesus, é nos colocar à disposição dele, é orar, é jejuar, é buscá-lo todo o tempo, ter prazer, ter alegria em falar com Deus. Aí sim nós vamos entender. Por isso que Paulo disse, nada vai me separar pela conexão feita. Uma conexão, é perfeita. Você e eu conectados a Cristo, nós somos e seremos mais do que vencedores. Uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de reconhecimento, como eu disse, né? Olhando para mim, não me vejo como salvar, mas olhando para Jesus, não vejo como me perder. Você e eu, nós fazemos parte dos planos de Deus. Deus tem planos especiais para a nossa vida, como ele tinha na vida de Paulo. Isso me é um vaso escolhido há muito. Você, querido irmão, querida irmã, querido amigo que está me assistindo nessa manhã, você foi escolhido no ventre da mãe para servir a Deus. Tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito em minha vida. Nós precisamos seguir esse propósito. Eu vejo a irmã Vanessa aí cantando, louvando a Deus. Há quantos anos? É o propósito dela que Deus tem para a vida desta jovem, e ela permanece firme ali com a família, cantando, louvando a Deus. É chamada, onde é chamada, vai. Deus me chamou para a pregação do Evangelho, e eu me entrego ao Senhor, tenho prazer, tenho alegria em falar de Jesus, me emociono de falar deste Jesus, porque eu sei que não há bem nenhum em mim, e quando Ele me permite essa oportunidade, eu falo, Senhor, muito obrigado. Eu vejo às vezes as pessoas falando assim, quando Jesus voltar, eu quero ver Paulo, Moisés, eu quero conversar com Daniel, com José. Irmãos, eu quero conversar com todos eles. Mas a primeira pessoa que eu quero ver é Jesus. Sabe por quê? Eu quero chegar perto dele e perguntar para ele, Jesus, o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em mim? Um pecador cheio de defeitos? E eu vou ouvir como Paulo ouviu, a minha graça te bastou, meu filho. É a graça de Jesus para mim e para você. É tomar posse dessa graça, é acreditar que nós vamos vencer. Paulo venceu, nem a morte, nem a vida, nada vai me separar. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, se nós nos entregarmos a Ele de verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará. Uma vida de devoção, de entrega, de verdade. Priorizar a Deus. E nós temos que fazer isso, queridos,
não é só de boca para fora, não. É falar do fundo da alma. É priorizar de verdade. Nós falamos isso, que nós priorizamos a Deus, mas só priorizamos a Deus no momento da dificuldade, no momento do problema. É priorizar a Deus em todos os momentos, em qualquer situação. Como aqueles jovens, os amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que depois foi dado o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles priorizaram a Deus. Quando o rei diz, olha, se vocês não dobrarem o joelho diante da minha estátua, eu vou lançá-los na fornalha, eu quero ver qual é o Deus que vai livrá-los da minha mão. E quantas vezes nós somos desafiados? Quantas vezes chegamos em lugares, as pessoas dizem, para você trabalhar, a gente está precisando de trabalhar, você tem que trabalhar aqui sábado. E a gente abre mão, porque eu estou precisando. O salmista diz, fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tudo dele, por ele, para ele. Paulo, ele passa a conhecer isso e ele passa a depender. Por isso ele diz, nada vai me separar. Queridos, nada nos separará se nós confiarmos, se nós nos colocarmos. Se orarmos com fé, é acreditar, é confiar. É fazer do Senhor o primeiro, o último, o melhor. Paulo fez isso. E agora a vida deste homem muda. Em vários aspectos nós estamos lendo aqui. E agora, queridos, eu convido você também a ler aqui comigo, Timóteo. Gálatas 20, Gálatas 2, verso 20. Gálatas 2, verso 20. E nós vamos ver aqui o segredo da mudança, o que realmente aconteceu na vida deste homem, o que pode acontecer comigo e com você. Olha o que Paulo diz aqui, versos 20, Gálatas 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Esse viver que vivo agora na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Amém? Amém. 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 Tá vendo? É viver em Cristo. Antenor, viver em Cristo. Marleide, viver em Jesus. Edma, viver em Cristo. Que cada um de nós possamos ter isso. Vivo não mais eu. Esse é o segredo. Depois de tudo que Paulo faz, de tudo que as interrogações na sua mente, ele entende isso. A vitória vem, porque houve um momento que ele questiona, e ele ouve de Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando você pensa que você é forte, você é fraco, mas quando você pensa que você é fraco, você é forte, porque você depende de mim. Olha que maravilha, depender de Deus. Eu quero, você quer? Posso ouvir um amém? Eu quero, amém. Entregar a vida a Ele, sem reservas, é para isso que Ele nos chama. Não existe outro caminho. Uma entrega independente da circunstância, mas é ir a Ele, é confiar nele. Não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o segredo da vitória, Cristo vivendo em nós. Posso estar falando para uma esposa aqui, que em um determinado momento fica nervosa, é brava, mas se Cristo estiver em você, minha querida irmã, você será uma bênção no seu lar, terá palavras sábias a dizer. Talvez eu fale com um esposo que é meio ignorante, ou que é meio estúpido. Se você estiver em Cristo, você será o homem que a sua esposa desejou que fosse. Um pai que os filhos desejaram, filhos que as mães e os pais desejaram que fosse. Se nós estivermos ligados, conectados em Cristo, se Ele estiver vivendo em nós, nós seremos cristãos de verdade, não só de palavras, mas na intensidade, na confiança, na fé, acreditando. Deus vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Homens e mulheres que têm zelo pela causa de Deus, que têm compromisso com Deus, que não olha a Deus na visão do mundo, no sentido só de necessidade, mas olha a Deus na visão espiritual, na visão de Jesus. Pai, todavia não como eu quero, mas como tu queres.
uma lição de humildade, uma lição de submissão que nós precisamos ter. Jesus estava suando gotas de sangue ali no Getsêmani. E aí ele diz, passa de mim esse cálice, se for possível. Uma necessidade humana de sair da situação. Às vezes nós estamos assim, e de repente começam as coisas a complicar e a gente quer sair daquela situação. E aí Jesus nos dá um exemplo. Não como eu quero, mas como tu queres. A tua vontade, ela é perfeita. E Paulo entendeu isso também. Por isso, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aquele homem agora, ele passa a imitar a Jesus, porque Jesus vivia nele. Será, queridos, que Jesus está vivendo em nós? Será que nós estamos realmente sendo esse templo do Espírito Santo? Será que a nossa vida está pautada na vontade do Senhor? Ou vivemos egoisticamente? Ou vivemos a religiosidade? Estamos vivendo algo porque é uma oportunidade, acostumamos, ou é porque estamos nos aprofundando no conhecimento, aproximando de Deus. Aí sim, quando aproximarmos dele, quando ele viver em nós, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Confiar nele, entregar nele. Então nós vemos aí que Paulo foi dando passos importantes. Primeiro, o reconhecimento de que ele era um miserável. Quem poderia livrá-lo? O segundo, ele aprende com o Senhor a viver em qualquer situação, em qualquer circunstância. O terceiro, porque ele entende que nada pode separá-lo de Deus se ele estiver conectado de verdade, um coração entregue a Deus de uma forma maravilhosa. E o quarto passo é viver Cristo, viver em Cristo, Cristo nele. É o que nós precisamos aprender. E o quinto e último passo é algo fundamental e importante. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém? Amém. Amém. Deus. Olha o que ele diz no versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora essa coroa me é reservada. Queridos, chegou o tempo em que Paulo ia morrer. Ele estava sendo levado, tirado da prisão, levado para um lugar onde a cabeça dele iria ser colocada sob um cepo, e um homem ali com uma espada ou com um machado cortaria o seu pescoço, arrancaria, separaria a sua cabeça do corpo. Mas aquele homem, nesse momento, olha que coisa linda e maravilhosa quando alguém tem um encontro de verdade com Jesus. Quando nós temos um encontro de verdade mesmo, do fundo da alma, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. Era isso que Paulo fazia. E nesse momento, depois de tudo isso que ele passa, no momento final, ele disse, chegou o momento da minha morte. Eu serei crucificado. Mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Os estudiosos dizem que Paulo, ele é como se, quando aquele homem estava conduzindo ele para matá-lo, para cortar a sua cabeça, seu pescoço, Paulo olha para aquele homem e fala essas palavras, benditas e maravilhosas. Aquele homem não teve condições de executar, outro teve que fazer no lugar dele, porque aquele homem se converte a ver ali a firmeza, a convicção daquele homem. É isso que nós precisamos ter, nós precisamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e Paulo demonstra isso no decorrer da sua vida, na sua jornada, no passo a passo, fé, dedicação, entrega. Posso estar falando para alguém aqui nessa manhã que talvez tenha o desejo, mas não se entrega. Pensa, fala, mas não age. Deus está chamando você nesta manhã
para tomar a decisão mais importante da sua vida, de estar conectados ao Senhor Jesus. Ah, mas eu sou cristão. Não, queridos. Talvez você, se ainda não entendeu, vai entender hoje. É entrega de verdade. Ainda que eu morra, mas eu estarei firme nas mãos do Senhor. No ano de 2021, ou 22, não me lembro direito, eu passei muito mal. Eu estava como obreiro na cidade de Lagoa Santa. Nós estávamos preparando o tanque batismal para batizar 22 almas. Deus nos abençoou naquele trabalho e as pessoas aceitaram o convite e aceitaram a Jesus, iriam ser batizados, e eu estava lá preparando o tanque, passando um produto químico muito forte, eu comecei a passar mal. Passei muito mal, saí dali, vim para casa, e quando cheguei em casa, eu fiquei aí uns 2, 3 dias a morrer. Sem força nenhuma, fraco, eu ficava só deitado, quietinho, encolhido. Se eu morresse naquele momento ali, era porque sabe quando uma fraqueza te domina, eu não tinha força. Minha esposa me levou em 2 médicos particulares. Chegou lá, o médico olhou, fez exame. Não, tá bem, ele tá bom, pode voltar para casa. Minha esposa falou, mas doutor, ele tá desidratado, faz alguma... Não, ele tá bem. Voltou para casa, fomos no posto de saúde, o médico me examinou, não, tá tudo normal. Mas doutor, por que ele tá desse jeito? Não, ele tá normal, ele não tem nada. Vim para casa, até um dia, meu genro virou e falou, não, só não vai ficar desse jeito, não. Eu conheço um rapaz do SAMU e eu vou levar o senhor no posto de saúde lá e eles vão atender o senhor. E aí me levaram. Chegou lá, me atenderam, e aí, quando o médico me examinou, a minha glicose estava 611. O médico falou assim, como é que o senhor está de pé? Eu falei, doutor, estou fraco. Falou, não, nós vamos te dar um remédio aqui, o senhor vai fazer uns exames e tudo. Aí veio uma médica me examinar, achou que eu estava com uma doença ruim, aquela doença que apavora todo mundo. E aí fez os exames e tudo, e me deixou lá internado. E aí a minha esposa conseguiu entrar, porque não pode entrar, mas ela conseguiu entrar, e quando ela entrou, eu estava suando, igual chaleira velha. Eu já tinha me enxugado umas 3 vezes, enxugado de torcer a toalha. Quando a minha esposa entrou, falou, meu bem, o que está acontecendo com você? O que é isso? Aí quando ela olhou lá no soro, a minha glicose estava altíssima. A enfermeira me aplicou um soro glicosado, mas para matar. Minha esposa desligou aquilo, chamou ela era para outro paciente, me aplicou o remédio errado. E eu estava ali, debilitado, e aí eu fiz uma oração. Eu falei com Deus assim, Senhor, se chegou a hora de eu partir, eu só te peço uma coisa, que o Senhor me ressuscite na primeira trombeta, me conceda a honra de estar com o Senhor na primeira trombeta. Mas se for o inimigo tocando em mim, tentando tirar a minha vida, ele está repreendido em nome de Jesus. Quando eu falei assim, bateu no meu ombro. Senhor Luigi, eu olhei, era uma médica. O senhor não vai ficar aqui, não. O senhor não tem Covid, o senhor não está com nada disso. O senhor mexeu com algum produto químico? Eu falei, sim. Ela falou, então foi essa causa, o senhor pegou uma pneumonia. Vou tratar do senhor em casa, porque o hospital está cheio e tal. Quem atendeu o senhor? Falei, foi uma médica que a cada 10 minutos, a noite toda, queridos. Depois que a minha esposa foi embora, que tiraram esse medicamento errado e colocaram o outro, uma médica toda vestida de rosa, ela me visitava. De 10 em 10 minutos, essa médica ia lá e, senhor Luigi, o senhor está bem? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí ela falou, mas qual o nome dessa médica? Eu falei, eu não perguntei o nome dela, não. Ela vinha aqui, ela estava toda de rosa. Então, onde as enfermeiras ficavam, uns 2 metros distante de onde eu estava, ela perguntou às enfermeiras, quem é essa médica? As enfermeiras falaram assim, como assim, doutora? A senhora que é a médica do plantão, falou que viu uma médica aqui de rosa, que atendeu, eu falei, rosa, a nossa roupa é verde, da senhora é azul, não tem essa pessoa aqui, não. Naquela hora eu entendi que Deus enviou um anjo para cuidar de mim a noite toda.
Ô, glória! Deus, e ele me tirou dali, Maravilhoso, ele Senhor, saiu. como tu és grande. E Deus tem cuidado, irmãos, e ele quer cuidar de você também. Porque eu falei com Deus, independente, eu só quero a salvação. Se o Senhor quiser me tirar daqui, é se lançar nos braços do Senhor e permitir que Ele haja na nossa vida da maneira que Ele quiser. É dizer assim, eu quero ser fiel a toda prova, em qualquer tempo, em qualquer hora, no pouco, no muito, eu quero ser fiel ao Senhor. É para isso que Ele nos chama nessa manhã, o Senhor está nos convidando a isso, a nos entregar a Ele, a ter um relacionamento, uma experiência com Ele. É Ele que diz, fazei prova de mim, é isso que Paulo fez, ele fez prova do Senhor o tempo todo, ele questionava, ele falava e Deus se apresentava a ele, até que ele entende que era viver Cristo nele que fazia dele um vencedor. Por isso, ele pôde dizer, eu combati o bom combate. Irmãos, morrer por Cristo é o melhor combate que tem. Morrer na fé é o melhor combate. Não há nada melhor. Paulo entendeu isso e ele convida você e a mim nesta manhã a nos entender isso, a nos entregarmos a Ele. Os milagres acontecem, mas o maior milagre é a sua conversão, é a minha conversão. O maior milagre é a nossa vida ser transformada, porque para Deus curar um câncer, para Deus curar um rim, para Deus fazer uma pessoa que sem perna acordar com perna, isso é fácil demais para Ele. Ele é Deus, Ele tudo pode. Ele é Criador. Ele abriu o mar. Ele ressuscitou um homem morto há 4 dias, em que os familiares falaram assim para Jesus, Senhor, ele cheira mal, não dá para tirar a pedra. Jesus falou, tira a pedra. Talvez nesta manhã, o Senhor está falando para nós, para tirarmos a pedra. Você sabe qual é a pedra que você precisa tirar para que o milagre aconteça. Eu sei qual é a pedra. Paulo sabia. E ele remove a pedra. E aí Jesus entra. Quando nós removemos essa pedra, o milagre acontece. O ressurgimento, o renascimento, uma nova vida. Só, queridos, que às vezes somos tentados. O inimigo, ele é astuto. Ele é terrível. Ele se adianta. Quando Deus está se aproximando da gente, ele se adianta, ele faz ofertas como se fosse algo bom demais para nós. Aí é um momento de nós orarmos e dizer, Senhor, isso provém de Ti, é o Senhor que está me dando, é o Senhor que está colocando essa pessoa, é o Senhor que está abrindo essa porta, é o Senhor que está me chamando de verdade. Toque em mim, Senhor, eu preciso sentir. É fazer prova do Senhor, ele diz, fazer prova de mim. É provar mesmo se é Deus, Senhor. Às vezes eu falo para Deus assim, Senhor, eu sou meio idiota, meio burro, às vezes eu não compreendo, então me fala de uma maneira mais clara para eu entender, Senhor. E Deus fala quando nós realmente queremos. Combati o bom combate e completei a carreira. Esse deve ser o nosso desejo. Ir até as últimas consequências, mas não abandonar a Deus. Quantas pessoas abandonam a Deus por causa da família? Quantas pessoas não tomam a decisão do batismo por causa de um amigo, ou por causa da família, ou por causa do trabalho? Quantas pessoas são convidadas a dar o coração a Jesus, ele está batendo a porta e fala, espera mais um pouco, porque eu ainda tenho que resolver isso, eu ainda tenho... É como aquele rapaz que falava para a moça, quando nós comprarmos o lote, nós vamos nos casar. E aí compraram o lote, pagaram o lote, e ela alegre, feliz, agora aproxima dele e fala assim, meu bem, nós compramos o lote, agora vamos no cartório, vamos nos casar? Ele diz assim, mas nós vamos morar morar no relento? Agora nós temos que construir a casa. A hora que a casa estiver construída, aí nós vamos nos casar. E batalham, lutam, e constroem uma casa bonita e tudo. Aí ela, de novo, um coração alegre, aproxima dele e diz, e agora, meu bem, vamos nos casar? Nós já temos o lote, temos a casa. Aí ele fala assim, aí nós vamos ficar dentro da casa só uma casa pura? Nós temos que mobiliar a casa. Assim que nós mobiliarmos a casa, nós vamos nos casar. E de novo a luta, o corre, vai, e mobília do jeito que eles queriam, a casa está mobiliada, e ela diz, agora nós vamos casar. E quando fala com ele, ele fala assim, vai, nós vamos comer o quê? É só uma casa?
Nós temos que ter, alimentar, colocar comida nessa casa. E a casa agora está cheia de alimento. Ela diz, agora sim, agora vamos casar. Ele fala assim, pois é, nós temos a casa, está tudo pronto, o alimento tem tudo. Aí nós vamos andar de quê? Nós vamos comprar um carro. A gente precisa locomover, a gente mora longe do centro. E aí compra o carro, enfim. Todas as vezes que eles conseguem alcançar um sonho, ainda está faltando alguma... Nunca vai casar. Da mesma forma, é aquela pessoa que fala, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de beber, quando eu não mentir mais, quando eu não fizer mais isso, quando eu não fizer mais aquilo, aí eu vou batizar, porque aí eu quero ser uma pessoa, nunca vai. Sabe por quê? Está tirando o que Jesus quer fazer. O que ele fez em Paulo é transformar a nossa vida, independente da situação, do jeito que somos e estamos, é que devemos ir. Ele que transforma. É ele que tira os penduricalhos que estão em nós, é ele que pule a nossa vida, é o prazer dele, é a missão de Jesus. E às vezes nós queremos tirar isso e achamos, Josimar, que quando eu estiver perfeito, aí eu vou. Não, queridos, é nesse momento que nós precisamos nos entregar a ele. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Amém. Deus está disposto a fazer o milagre que nós buscamos, se nós entregarmos a nossa vida a ele. Então, nesta manhã, coloque a mão no seu coração e fale para Deus, Senhor, ele é teu. Eu estou me entregando ao Senhor. Ontem eu estava falando aqui com a minha esposa. Ah, meu bem, a gente precisa viver diferente. E eu tenho falado todos os dias, Senhor, eu quero viver isso que eu prego todo dia. Eu preciso viver isso. E o Senhor tem feito milagres. Ontem, quando nós estávamos aqui fazendo o pôr do sol, quando eu cheguei em casa, aqui na frente mora um rapaz e fica ali fumando droga, vários ali na frente. E quando eu cheguei, aquele funk terrível, aquela música nojenta, podre. Aí eu falei para minha esposa, nós saímos o dia todo, a minha esposa falou, é o dia todo, meu irmão. Aí eu falei assim, ô Senhor, em nome de Jesus, apaga isso, descontamina, tira isso. Não levou 2 minutos, o som parou. Acabou. E aí eu falando com a minha esposa, quando nós fomos orar, eu agradeci a Deus, falei, Senhor, muito obrigado que o Senhor atendeu a oração e parou essa nojeira, esse som podre. Aí quando eu falei assim, o som deu só um, mas parou, e até agora, de manhã, acabou. E eu falei, Senhor, muito obrigado, que as pessoas vejam os anjos aqui na porta da nossa casa, que as pessoas vejam e percebam que o Senhor está conosco, que nós somos servos do Senhor, guardados por Ti, que a sua vida, a minha vida, a nossa vida seja uma vida de entrega ao Senhor, a cada dia. Confia nele, coloque a sua mão no seu coração, na sua mente, e fala, Senhor, eu quero consagrar minha mente ao Senhor, eu quero consagrar os meus pensamentos ao Senhor. Senhor, eu quero consagrar os meus lábios a Ti, que as minhas palavras sejam temperadas, que os meus pensamentos sejam guiados pelo Teu Santo Espírito, que os meus passos, Senhor, se eu for levantar da cama hoje e caminhar em direção oposta do que é a Tua vontade, me coloque na cama de novo, não deixe que eu saia de casa. Se for para eu ir ao trabalho, para ser uma desonra para o Senhor, que eu não consiga chegar lá hoje. Senhor, se for para que eu seja um mau testemunho, se for para que eu seja um empecilho para que as pessoas encontrem o Senhor, tira a minha vida. Eu não quero isso. Porque eu quero ser aquilo que o Senhor quer. Amém. Que o Senhor nos abençoe. E eu quero convidar você, já terminando, faça um apelo ao seu coração nessa manhã. Quer você entregar mais uma vez a sua vida ao Senhor? Quer você reconhecê-lo como o primeiro, o último e o melhor da sua vida? Quer você nessa madrugada dizer, Senhor, eu preciso ser um cristão diferente. Eu preciso ser melhor, Senhor. Não para ser melhor do que os outros, mas para honrar o Teu nome. Quer você nesta manhã dizer, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Eu quero.
Amém. Amém, glória a Deus. Posso ouvir um eu quero? Eu quero. Quero. Eu Quero. Eu quero, eu preciso, eu necessito, eu Amém. desejo. Amém. Amém. Os anjos estão relatando. Os anjos estão relatando. Amém. Amém. Há um céu esperando por você e por mim. Há uma nova terra que será, essa terra será transformada. E aí lá nós vamos, viu, Will? Lá você vai ser perfeito, perfeito. Lá, às vezes a gente tem deficiências, lá elas serão tiradas, nós seremos perfeitos. Viveremos eternamente, não vai haver mais morte, nem pranto, nem dor, angústia, ninguém mais vai sofrer, nós não vamos ficar, nós não vamos nos separar, igual estamos aqui nessa live, daqui a pouco cada um vai para um lado. Não, não vamos mais nos separar, nunca mais. Amém? Amém. 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 Veja a minha oração para você nesta manhã. Uma entrega a Jesus. Amém? Vamos orar? Posso orar? Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra o exemplo de um homem que foi transformado e que viveu as experiências que nós também vivemos, que foi confrontado, que foi humilhado, que foi açoitado, foi perseguido, foi morto, mas não desistiu. Permaneceu firme, íntegro e fiel. É o que nós queremos também, Senhor, por favor. Como Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso mostra que é possível, como seres humanos, nós vivermos uma vida de retidão, se nos colocarmos em Tuas mãos. Por favor, Senhor. Hoje é um dia especial, sábado do Senhor, separado, rejeitado por muitas pessoas. Às vezes nós, adventistas, somos odiados por causa desse dia. As pessoas ficam com raiva. Mas é um dia que o Senhor escolheu, é a vontade do Senhor e nós queremos te servir. Nos ensine, Senhor, a guardar o sábado. Nos ensine a observar esse dia como o Senhor realmente quer. Pai querido, obrigado pela vida de cada irmão, de cada amigo que nos escutou nesta manhã, que tem participado dessa live, nessa semana de oração. Que o Espírito Santo possa nos conduzir ao Senhor, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Nós precisamos dele para nos conduzir a Jesus. Nós precisamos dele para sermos convictos e entendermos que o pecado pode nos separar de ti. Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Senhor, nessa live, há pessoas, há parentes, há amigos que precisam também de uma cura física, Senhor, por problemas de saúde. Ó Deus, neste momento, em nome de Jesus, põe a tua mão sobre essa enfermidade e cura, Senhor, em nome de Jesus. Atenda as orações, porque o Senhor está atento ao clamor do teu povo. Há pessoas nesta live, parentes e amigos também, famílias representadas, que estão passando por situações complicadas, emocionais. Nós vimos pedidos de orações de pessoas que dizem que teve vontade de tirar a própria vida. Ó Senhor, tem misericórdia. Repreende esse demônio que tem usado essa doença, depressão, para destruir vidas. Que se alguém assim possa olhar para Jesus como Paulo olhou, o autor e consumidor, o autor e consolador da nossa fé. Que possamos, Senhor, crer, acreditar. Se alguém aqui nesta manhã que está na indecisão, que ainda não tomou a decisão de te servir, de descer as águas batismais, que hoje seja o dia onde essa pessoa sinta tocada, amada, e sinta que não pode mais viver longe de ti, e morra por mundo e nasça para Cristo. Este é um momento, Senhor, em que o teu povo clama. Nos abençoe. Abençoe o culto que teremos logo mais. Os púlpitos serão ocupados, que as palavras ditas sejam de conformidade com o teu querer, a tua vontade, e possa tocar no nosso coração e nossa mente. Que esta palavra desta manhã possa ter tocado nossa mente e nosso coração. Que saiamos renovados, não porque o Idney falou, mas porque o Espírito Santo nos tocou. Que o Senhor faça em nós as transformações que tantos lutamos, que tanto queremos, mas nunca conseguimos.
porque é o Senhor que tem esse poder. E nós damos ao Senhor a autoridade de nos transformar, de nos fazer mais do que vencedores. Repreenda o mal, ele não tenha poder sobre nós. Que ele veja e sinta o teu poder em nós. Que as pessoas vejam os anjos do Senhor ao nosso redor, cuidando da nossa casa, cuidando daquilo que o Senhor tem nos dado. Repreenda novamente, nós te pedimos, nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos meditar em mais uma canção aqui do nosso Deus. Ô, Buscar-me glória. e me achareis. Amém. 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 Muitos tentam esconder o que vai no coração. Podem parecer tão bem, mas por dentro não estão. Uma máscara a mais, uma vida perecer. E se esqueceu que um Deus se importa em ver tantos planos pelo chão, muitos sonhos que se vão, tantas pedras, tantos nãos, uma dor no coração. E a pergunta: será que a saída para mim? Cristo vê o seu clamor e lhe diz assim: buscar-me-eis e me achareis, ali vem me tereis. Buscar-me-eis e me achareis, eu vos receberei. Buscar-me-eis e os meus sonhos para vós eu cumprirei. Se de todo o coração fizerdes, buscar-me-eis e me achareis. É um convite que Deus faz para cada um de nós, buscar de todo o nosso coração, nossa mente, como o Idney falou, né? Diariamente estar com Deus, porque Ele quer alcançar o nosso coração. É o que a palavra dele diz.